Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estamos estudando nesse quarto trimestre a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Efésios, uma experiência sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 10, o novo homem e sua conduta diante do mundo. Então, esse é o tema que vamos estar estudando dessa feita. O textuário diz: E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, verso 24. A verdade aplicada diz: nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Vou ler mais uma vez para que os irmãos peguem o gancho aí. O nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Os objetivos desta lição é, primeiro, discorrer acerca da nova vida em Cristo. Segundo, ensinar acerca das coisas que não devemos praticar. E terceiro, apresentar os cuidados com a nova vida. A leitura bíblica em classe, ou texto de referência, está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 17, 18, 19, 20 e 25, que diz: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos para que Deus e para que o futuro do Espírito se desenvolva em sua vida. Então, a oração a Deus é para que o fruto do Espírito venha a ser desenvolvido em sua vida. A introdução vai dizer assim: a ênfase de Paulo agora é sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não são cristãos. A nova vida gerada pela habitação do Espírito Santo deve produzir no coração, no cristão, um novo comportamento. Então nós vemos aqui, meus irmãos, não só o novo convertido, mas o crente, de um modo geral, ele precisa ter cuidado, com a sua vida, na maneira de se portar diante da sociedade. Porque as pessoas, eles estão olhando para você como um cristão. E as suas atitudes, a sua maneira de agir, ela vai falar mais alto do que palavras. Porque muitas vezes falamos algo, mas praticamos outra coisa. Então a palavra, muitas vezes, ela não tem nenhum valor diante daquilo que você mostra através das suas atitudes, através dos seus atos. Então o conselho do apóstolo Paulo nesta lição, em particular, é que nós vivamos de uma maneira que não venhamos causar escândalo nem para judeu, nem para grego e nem muito menos para o povo de Deus. Ou seja, conforme vimos aqui na verdade aplicada, está dizendo aqui que o nosso comportamento como cristão pode tanto influenciar a fé dos nossos ouvintes e daquelas pessoas que nos acompanham no dia a dia, como também pode mudar negativamente essas pessoas. E quantas vezes eu creio que você já ouviu alguém dizer: se for para ser um cristão ou um crente igual fulano ou cicrano, eu prefiro continuar como estou. Por que essa pessoa está dizendo isso? É porque ela viu nessa pessoa que se auto-intitula cristã uma vida devassa, uma vida de mentira, que muitas vezes o incrédulo não pratica. Então, aquilo que era para ser um exemplo positivo se tornou um exemplo negativo. Então, ao invés de você estar honrando a Deus através da sua vida, através das suas atitudes, você vai estar escandalizando o Evangelho, escandalizando a igreja do Senhor. Então, é preciso tomar um posicionamento concernente a isso. Você precisa mudar a sua maneira de ser. Você precisa deixar que o Espírito Santo venha dirigir a sua vida, administrar a sua vida, para que você se torne realmente uma nova criatura em Cristo. Porque o velho homem já morreu.
Então nós vamos ver aqui, no tópico de número 1, o que é uma vida nova exige um novo proceder. Uma vida nova exige um novo proceder. E aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala de padrões de vida opostos um ao outro. Os gentios cristãos tinham sido pagãos e ainda viviam no mesmo ambiente. O alerta era para não viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor deles continuassem a fazer. O momento aqui era que os gentios, como vimos em lições anteriores, os gentios eles não serviam para outra coisa a não ser para ser combustível para o fogo do inferno. Então, os judeus eles não queriam que o evangelho ou que a salvação alcançasse eles. E quando isso aconteceu, eles entraram com uma outra questão, que era a dos gentios agora, já que eles faziam parte da mesma fé, eles deveriam se circuncidar para se tornar judeus também e guardar todos os demais ritos que eram observados pela lei de Moisés. E como o ambiente dos gentios era um ambiente pagão, então o conselho do apóstolo Paulo aqui é que, a partir do momento que eles passam a viver uma nova vida, que eles adquirem uma nova vida, uma nova maneira de viver em Deus, eles precisam agora também mudar o seu modo de viver. Eles não podem mais transigir com o pecado ou continuar praticando aquilo que eles praticavam antes de conhecer Jesus. Porque agora eles são uma nova criatura. Eles agora vivem para Deus e têm que ser luz, para que as pessoas que estão em trevas ainda possam ver essa luz e, quando atraído por essa luz, possam encontrar frutos e algo que realmente desperte neles uma curiosidade por perceber que neles não existe aquilo que existe no cristão. Infelizmente, a tendência é o contrário. Muitos jovens e muitos irmãos até se envolvem com as pessoas mundanas e quando pensa que não, esse cristão está vivendo tal como o mundano. Ao invés dele trazer o mundano para Cristo, ele é levado de Cristo para o mundo, porque ele não sabe e não consegue ou não conseguiu entregar 100% da sua vida nas mãos do Senhor. E aí, o ponto 1 vem dizendo assim: não andeis mais como andam também os outros. Ao descrever os pagãos, Paulo diz que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos e acrescenta que estão obscurecidos de entendimento, atribuindo sua alienação de Deus ao modo ignorante em que vivem. Para o apóstolo era importante que seus leitores pudessem compreender a diferença que havia entre o que eles foram e o que representavam a partir de suas conversões. Os pagãos eram pessoas naturais, que viviam uma vida descompromissada e estavam muito aquém da verdade. Agora conhecida por aqueles que foram alcançados pela graça, além disso, o apóstolo fez questão de lembrar-lhes a base teológica sobre a qual essa mudança se alicerça, que era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos, eu diria que é a mesma hoje para com os novos cristãos dessa era, dessa dispensação. É muito importante nós termos a consciência de quem fomos no passado, como andamos, como interagimos com o mundo, o que praticávamos, e agora na presença do Senhor Jesus, sendo aceito por Deus, reconciliado por Deus por intermédio de Jesus, sendo agora uma nova criatura, nascido em Deus, nós precisamos ter cuidado para que essas velhas práticas não nos cative novamente e nos puxe para trás, impedindo assim de termos uma verdadeira comunhão com Deus. Há escrito lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, na certa feita, falando, disse que o homem que não tem Deus, ele é guiado por um espírito maligno. E esse espírito leva esse homem a praticar todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Mas no dia que esse homem aceita Jesus, que ele vem para Deus, esse espírito maligno é expulso. Então esse espírito maligno, ele vai embora, ele vai andar por lugares áridos, por lugares onde ele não consegue encontrar morada. E o Espírito Santo vem habitar nesse coração que outrora era habitado pelo espírito maligno. E o Espírito Santo faz uma limpeza completa, transforma, muda, enfim, e aquela pessoa se torna uma bênção
nas mãos do Senhor. Mas esse demônio, esse espírito do mal, ele não esquece a casa. E diz o texto, Jesus dizendo, ele de vez em quando ele dá uma volta e vem ali dar uma olhada, ele dá uma sondada para ver se a casa ainda está ocupada. E é nesse inteirinho aí em que às vezes o cristão começa a interagir com o pecado, transigir com o pecado, praticar coisas que entristecem o Espírito Santo, pois se o Espírito Santo é entristecido, ele se afasta dessa pessoa, e é nesse inteirinho que esse demônio vem, percebendo que o Espírito Santo, por ter se entristecido por algo que foi cometido que não era do agrado de Deus, que corrompia ou que maculava o templo ou a habitação do Espírito Santo, que é você, é o seu corpo, esse demônio, ele rapidamente ele volta e traz 7 demônios pior do que ele. E eles vêm e tomam essa casa de volta. E aí o estado dessa pessoa é 8 vezes pior do que antes. Porque eles vêm agora para destruir, eles vêm agora para acabar. Então você, irmão, não estou metendo medo em você, mas eu estou dizendo que você como cristão precisa vigiar e não dê lugar ao diabo, porque ele está aí em volta, em derredor, como diz a palavra de Deus, procurando uma brecha para poder entrar na tua vida e desgraçar com a tua vida. Mas o Senhor está te alertando, vigia, não dê lugar ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, para que você possa realmente dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida e que as pessoas ao teu redor, à tua volta, na tua convivência, possa perceber a mudança que Deus fez na tua vida. E aí sim o nome do Senhor será glorificado. No segundo ponto vem falar sobre despojando-nos do velho homem. Existe uma fabulosa diferença entre o homem natural e o homem espiritual. E Paulo faz alusão à origem das trevas nas mentes pagãs, pois sendo o próprio Deus a luz e estando continuamente falando com a humanidade, essas trevas possuem uma fonte originária, a dureza do coração humano. A palavra que Paulo usa para a petrificação dos corações é poroses. Poroses vem de poros, que originariamente fazia referência a uma pedra mais dura que o mármore. O andar de uma nova criatura é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. A nova vida exige que os hábitos da velha natureza sejam retirados e que andemos a cada dia em novidade de vida, conforme Romanos capítulo 6, verso 4 e 6. Despojando do velho homem. O andar de uma nova criatura é andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. Esse é o segredo. O andar de uma nova criatura, o andar de um cristão, é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. E essa nova vida, a vida cristã, exige que os hábitos da velha natureza, do velho homem, da velha mulher, sejam retirados e que andemos a cada dia em novidade de vida. Agora tem um ponto aqui que eu quero abordar com os irmãos, que é na questão de vícios. Tem muitas pessoas que vêm para Jesus, aceitam Jesus como Salvador, mas não conseguem se livrar do vício. Continua muitas vezes fumando, bebendo, porque isso é um espírito demoníaco que leva você a esta escravidão. Então é preciso buscar o Senhor especificamente para esse fim, para que você seja liberto desse Zé Pilintra e desse demônio que te faz fumar 2 maços, 3 maços de cigarro por dia. Então você precisa ter esse contato com Deus direto e pedir ajuda à igreja, aos pastores, aos obreiros, para que eles venham interceder a teu favor diante de Deus para que você seja liberto. Porque muita gente está hoje participando da igreja, mas ainda não conseguiu se livrar dos vícios. Eu estou falando apenas de 2, existem outros, talvez até piores, mas que você precisa buscar o Senhor e colocar esta necessidade nas mãos do Senhor para que você possa se libertar, seja liberto dessa situação e você assim possa servir a Deus com alegria e livre, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro ponto, é nos revestir do novo homem. O pecador é aquele que vive tanto sem o senso moral quanto sem o senso espiritual. Através da pessoa do Espírito Santo,
nos tornamos novas criaturas e toda maldição, juntamente com todo o lixo da natureza pecaminosa, foi cravada no madeiro. Aqui os leitores de Paulo são convidados a despojarem-se da vida passada, como alguém que se despoja de uma velha roupa que com o passar do tempo já não se ajusta mais no seu corpo. É como se alguém com 20 anos vestisse uma camisa de quando tinha 5 anos. Esta roupa não lhe cairá bem e será motivo de chacota. Na nova vida, nada da velha se aproveita. A ideia é vestir-se da justiça e da santidade que Deus os pode dar. Então, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, através do comentarista, é que nós precisamos nos revestir do novo homem. E revestir do novo homem é ter novas vestimentas. Nós somos agora, eu, você, nós somos vestidos de vestes de salvação. Nós somos vestidos de vestes de salvação, com vestes brancas, limpas, branqueadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Então nós não queremos e não podemos nos vestir daqueles trapos de imundícia que outrora nós vestia para servir ao diabo, pois éramos escravos. Agora nós estamos vestidos como príncipes e princesas, porque o Senhor nos lavou com a sua palavra. O Senhor nos redimiu através do sangue de Jesus e colocou-nos numa posição excelente, como está escrito lá naquela parábola do filho pródigo. Ele nos colocou sapato nos pés, o sapato da preparação do evangelho. Ele nos colocou vestes novas que apontam para as vestes da salvação. Ele nos colocou um anel no dedo que representa a aliança com Deus, a aliança com Cristo. E por fim, ele sacrificou aquele cevado que representa o sacrifício, a morte de Jesus e o seu derramamento de sangue para nos remir dos nossos pecados. Então hoje, irmãos, nós somos nova criatura. E como nova criatura, nós temos que estar de acordo com o figurino que Deus nos deu para não transigirmos mais com esse mundo. Não temos mais nada com ele. O Senhor disse, vocês estão no mundo, mas não pertencem a ele. Então, você é diferente, por ser diferente, você muitas vezes abominado, as pessoas te abominam, são aborrecidas por tua causa, elas não aceitam você, não te amam, porque você não é do mundo, nós estamos de passagem aqui. Mas a luz precisa brilhar, eles precisam ver o brilho do Senhor na tua vida. E é através desse brilho, desse testemunho, que você vai conquistar outras vidas para o Senhor. Aqueles que foram chamados por Deus para a salvação, porque nem todos foram chamados e nem todos serão salvos. No entanto, é necessário que todos ouçam, porque o livre-arbítrio existe. Tem pessoas que estão chamadas, mas não querem Jesus, e tem pessoas que não estão sendo chamadas e querem Jesus. Então é preciso pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, como diz Paulo, porque é pelo ouvir que a nossa fé é acrescentada. A fé vem pelo ouvir. Não devemos viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor continuem a fazer. Seja diferente. Por que você é diferente? Porque Deus quer que seja assim. E ponto. No segundo tópico, nós vamos estar vendo aqui a questão do novo homem, nova forma de vida. Aprendemos que quando alguém se torna cristão, deve despojar-se de sua vida antiga, assim como se despoja de um objeto que não usará futuramente. Agora, veremos aquilo que deve desaparecer da vida cristã. Devemos abandonar uma vida mentirosa. A mentira é do diabo, e quem pratica e ama a mentira é filho do diabo. Mesmo estando na igreja, nunca foi filho de Deus. Se você tem esse hábito, cuidado. Se reconcilie com Deus, volte-se para Deus, porque enquanto você estiver mentindo, você é do diabo. O Senhor Jesus disse, através do apóstolo João, que o diabo é mentiroso e mente desde o início, e é o pai da mentira. Então, se ele é o pai da mentira e você está mentindo e vive na mentira, então você não é filha de Deus, não é filho de Deus, você é filho do diabo e ponto. Então você precisa abandonar esta vida mentirosa para poder se tornar um filho de Deus. Segundo, podemos nos irar, mas não devemos pecar. A palavra de Deus diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira.
Então nós precisamos resolver essa situação durante o dia. Não é pecado você irar. O pecado é você pecar por intermédio da ira, é você praticar aquilo que não deveria praticar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos ver aqui, para você entender melhor, avaliando a significação do contexto que Paulo está falando, veremos que irai-vos se apresenta numa forma permissiva, todavia o final do texto, e não pequeis, tem um sentido negativo. Como concordam os mais laureados comentaristas do Novo Testamento, existe um tipo de ira permitida, um tipo de indignação justa que deve ser avaliada sob o ponto de vista moral e espiritual. A ira que surge como reação natural contra toda e qualquer forma de pecado ao nosso derredor. O grande problema aqui não é irar-se, é permitir que esse sentimento nos domine e venhamos dar ocasião ao inimigo para pecar. Sabemos que a ira é uma obra da carne, por isso devemos andar em espírito. Então, para não correr o risco, é melhor não irarmos. E aí eu quero abrir aqui um parêntese para os irmãos entenderem o meu ponto de vista. Quando a gente liga a televisão, eu não tenho nada contra a televisão, né? Não tenho nada contra a televisão, mas o que a televisão mostra hoje? Violência, assassinatos e toda sorte de coisa ruim. E tem cada coisa que quando você está vendo aí, porque no período da tarde, principalmente, você coloca em alguns canais, não vou citar nome aqui por uma questão de ética, é sangue escorrendo pelos quatro cantos. E tem assuntos ali que eles abordam e eles ficam replicando aquilo, repicando, fala mais de 1000 vezes e você está ali absorvida naquele conteúdo ali, naquele negócio, e aquilo vai te dando um sentimento de raiva, de revolta, de ira. E quando pensa que não, você está interagindo com aquilo, você está comentando, você está falando que você está revoltado. Irmão, isso é coisa do diabo. O que é que o diabo veio fazer? Lá em João 10:10 está escrito, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essa é a obra do Satanás, ele está fazendo a obra dele. Quem não tem temor de Deus, irmão, quem não está em Cristo, está morto espiritualmente. E quem está morto espiritualmente, está nas mãos do inimigo. E o inimigo está se irandando com ele. Faz o pai matar o filho, faz o filho matar o pai, e faz o adultério, a prostituição, a pedofilia, o feminicídio, e tanta coisa de doido que a gente vê na televisão. E você está comendo aquilo, isso é um lixo. Porque você se revolta, fica irado com a situação. E as pessoas têm um poder, aqueles repórteres ali que estão apresentando, eles têm um poder de psicologia tão grande que eles levam você dentro da cena do crime e faz você entender e você começa a sentir aquela reação e você quer vingança, você quer pegar o camarada lá pelos grugumi e estrangular ele porque ele não podia ter feito aquilo. É claro que não podia. Por outro lado, o elemento é preso, e daí pouco tempo ele sai pela porta da frente, pagou a fiança e vai andar na rua como se nada tivesse acontecido. E isso também é revoltante. Então, irmão, quando a gente olha para Jesus, a gente não fica olhando para essas coisas, porque Jesus é a justiça nossa, ok, irmão? Então a gente tem que se focar mais em Deus do que no que está no mundo, porque essas coisas roubam a nossa paz, rouba a nossa comunhão e nos deixa irado. E a ira não é de Deus, a ira é do inimigo. E é a oportunidade que ele tem para poder agir na sua vida. Então, cuidado com isso. Então, terceiro ponto, não devemos dar lugar ao diabo. Olha aqui, o diabo é perseverante e incansável. Você pensa que ele desistiu de você? Imagina que ele desistiu. Ele tem se aplicado dia após dia, ele tem procurado estratégia, jeito, e ele é oportunista. Se você abrir uma brechinha, ele não vai perder a oportunidade. Então, o conselho de Deus é: não deis lugar ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo de Deus para a tua vida. E aí, o que é que nós estamos ensinando aqui? Eu ensinei que devemos abandonar uma vida mentirosa. Podemos nos irar, mas não devemos pecar. E não devemos dar lugar ao diabo, mas pelo contrário, resisti-lo e ele fugirá de nós. Até porque está escrito que aqueles que são do Senhor, que são de Deus, o diabo não toca, não pode tocar, a menos que Deus permita, e Deus não vai fazer isso. Resista a ele, tenha fé em Deus e não se envolva com as coisas desse mundo, porque no mundo só tem tristeza, só tem desgraça, só tem o que não presta. E se você se envolver com isso, você vai estar mais para lá do que para cá. E aí, um vento de doutrina qualquer vai te levar e você vai se perder no tempo. O terceiro ponto vem falar sobre os cuidados com a nova vida.
E neste ponto aprenderemos acerca de alguns cuidados especiais que devemos ter em nossa caminhada cristã para que afastemos de nosso caminho atitudes e ações desagradáveis. O primeiro deles, não entristecer o Espírito Santo. Com essa expressão, Paulo deseja imprimir em nossa mente que fora de Deus não podemos ser salvos, pois tudo aquilo que existe de bom em nossas vidas tem sua origem na pessoa do Espírito Santo. É ele que transmite vida e também a sustenta. Ele faz com que ela se desenvolva e chegue ao destino. Ele é, portanto, o autor de toda virtude cristã, de todo bom fruto. Por isso, sempre que o crente contamina sua alma, dando origem a pensamentos enganosos ou sugestões de vingança, ganância ou sujeira, ele está entristecendo o Espírito Santo. Isso torna ainda mais real porque o Espírito habita no coração dos crentes, fazendo deles o seu santuário, o seu templo. Esse é o conselho de Deus para todos os irmãos, para todos os cristãos. Não entristeçais o Espírito Santo. Toda vez que você transige com o pecado, todas as vezes que você se envolve com coisas que desagradam a Deus, você entristece o Espírito Santo e ele se afasta. Foi o que nós falamos lá no início. E aí, numa situação dessa, aquele espírito maligno que dominava a tua vida antes de Jesus te salvar, ele retorna e vendo que essa casa está vazia, ele vai atrás dos companheiros dele e vem fazer uma farra na tua vida. E o Senhor diz que o fim é 8 vezes pior. Porque se ele já te atormentava e te levava por caminhos que você não queria ir, não tinha força de se libertar, agora imagine a força de 8 demônios trabalhando para te derrotar, te destruir. Então, meu querido, fique firme na presença do Senhor, se santifique na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. E assim você vai ter sempre a companhia do Espírito Santo. E por que não dizer, como foi escrito aqui, o Espírito Santo, ele é o responsável por tudo que acontece com você de bom. É ele que está te preparando, ele que está te santificando a cada dia, intercedendo por ti nos momentos que você não consegue nem orar. Ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis e é aquele que aguarda o momento da trombeta tocar para te levar ao encontro de Jesus nos ares. Então, se você entristece e o abandona, ele também não vai ficar correndo atrás de você, não. Ele vai sair de você e você vai ficar como um barco à deriva no meio do oceano, sem vela e sem motor, sendo levada pela onda para onde ela for. E o resultado muitas vezes é se arrebentar, é naufragar, ser engolido por um tsunami. Então tenha cuidado com a sua vida. E o segundo ponto aqui vem falar sobre removendo de si as manifestações pecaminosas. Removendo, tirar aquilo que você acha que interfere na tua comunhão com Deus, se desfaz. Eu conheço pessoas, conheci pessoas, melhor dizendo, na minha adolescência e juventude, servindo ao Senhor lá no Nordeste, que quando aceitavam Jesus, eles eram idólatras, pessoas que tinham aqueles santos, como é que eles chamam, aquelas imagens de escultura dentro da sua casa, mas a partir do momento que eles encontraram com Jesus, se converteram, se convenceram do erro que estavam vivendo, eles se desfizeram de tudo aquelas coisas, derrubaram aqueles altares, aquelas coisas tudo, limparam a sua casa e agora ali passou a ter uma casa limpa, aonde o Senhor habita, porque aí Deus se torna o hóspede permanente na tua casa, no meio da tua família, para dirigir os teus passos, para guiar a tua família e conduzir a tua família debaixo da sua poderosa mão. Então, nós precisamos remover todas aquelas coisas que abominam a Deus e que muitas vezes o Espírito Santo fala no teu coração, na tua consciência, que não é bom você ter, porque aquilo pode trazer prejuízo. Então, se desfaça daquilo. Deus precisa de você como está. Não é muitas vezes você querendo viver uma vida alienada e achando que está agradando a Deus. Não, Deus quer você como Ele te chamou e Ele vai conservar você. Então você não precisa esticar aqui, encolher ali, não precisa disso. Você simplesmente serve ao Senhor e entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer por você. É isso que o texto está nos dizendo aqui. E quando nós fazemos isso, nós somos mais do que felizes. O último ponto vem falar sobre a questão da benignidade, sendo benignos uns para com os outros.
Aqui temos a cortesia cristã, isso nos fala de um afeto profundo e maduro. Todos nós conhecemos cristãos com esse caráter que expressam seus sentimentos, com seus gestos e demonstrações de afeto. Misericórdia é o aspecto compassivo da pessoa gentil. Ser benigno é ser bondoso, útil, amoroso, gentil. Barclay escreve que é a disposição mental que pensa nos interesses do próximo, como faz com os seus próprios. A benignidade sempre olha para fora, não para dentro. Preocupa-se dos pesares, lutas e problemas de outros como dos próprios. Faz-se com que perdoemos a outros como Deus nos perdoou. Então aqui abarca várias coisas que nós podemos citar. A pessoa que é benigna é aquela pessoa que ela se preocupa com as outras pessoas. Ela não se preocupa apenas consigo mesma. Ela se preocupa com as outras pessoas, como elas estão vivendo, se elas estão tendo necessidade de alguma coisa, está faltando alguma coisa. Então é aquela pessoa que procura suprir as necessidades dos outros. Ela sabe perdoar as falhas uns dos outros e, aliás, é um dever cristão. Nós não podemos guardar mágoa, nos irar com os irmãos, ter raiva, ter ódio, ter remorso, não tolerar aquela pessoa, mudar de igreja por conta de uma pessoa, porque eu não vou com a cara dela. Irmão, nós somos membros do corpo de Cristo e como tal precisamos estar no corpo. Imagine se a minha orelha que é tão feia, resolvesse invocar com o braço e dizer, eu não preciso de você, eu vou sair do corpo. Como é que ia ficar esse corpo? Sem a orelha ia ficar muito mais pior do que está. Então, irmão, não importa se você não gosta do outro, você tem que fazer as pazes com ele e aceitá-lo, porque ele é membro do corpo de Cristo e ele tem uma função importantíssima nesse corpo. Então você não pode rejeitá-lo e ele também não pode rejeitar você. Então perdoe. O perdão é a chave da vitória para o cristão. E assim concluímos dizendo, o nosso discurso nada vale diante de um comportamento avesso. Tá certo? Então não adianta nada você dizer uma coisa e praticar outra. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos. A nova vida requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Então essa foi a lição de hoje. E espero que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale mais profundamente no teu coração. Você que já nos acompanha, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você que já está inscrito no canal, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, deixe aquele like, é importante para que a plataforma do YouTube divulgue isso para mais pessoas. Então, quanto mais like, isso comprova que vocês que estão participando, estão vendo, estão gostando. Então, vai compartilhando, vai dando like e com certeza nós vamos alcançar um maior número de pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, você pode fazer isso se inscrevendo e ativando aí o sininho de notificação. Venha fazer parte dessa família. Juntos nós estamos trabalhando em prol do Evangelho, trazendo sempre uma palavra de fé, de esperança e de vida eterna. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.